Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, vamos meditar nessa manhã uma passagem onde nós vamos ver Raabe despedindo o povo, aqueles homens que tinham ido até o prostíbulo dela para poder ver como era a cidade de Jericó. Olha o que diz a palavra de Deus. Então, Raabe os despediu e eles se foram, e ela amarrou o cordão escarlate na janela. Oh, que coisa maravilhosa! Aqueles homens entraram em Jericó para saber como era a cidade. E ali eles foram aonde? Justamente na casa de uma prostituta, um prostíbulo, porque era o local que ia todo tipo de pessoa, todo tipo de homem. E é tão interessante, ela era tão desprezada que a casa dela ficava imediatamente em cima do muro de proteção daquela cidade. Ora, é claro que se houvesse algum tipo de invasão, quem seriam os primeiros mortos? Aqueles que tinham suas casas no muro. E é exatamente o local onde era o prostíbulo de Raabe. Os homens entraram e ela os recebe e eles simplesmente, quando chegam até ela pede que eles possam livrar, não apenas a ela, mas ela, sua casa, sua parentela, e eles fazem uma promessa, que ela, se ela colocasse um fio escarlate na janela, pendurado, um cordão por aquela janela, eles estariam vendo que naquele local, aquela casa era protegida, aquele fio representavam, aqui vocês não mexem. E ela, assim que aqueles homens saíram, ela escondeu, ela deixou eles lá, o rei mandou perguntar por ela onde eles estavam, ela falou, eu não sabia de onde eram, eles já foram, vão atrás, eles saíram agora há pouco. E ela ficou com eles dentro da casa escondida. Quando, depois que todos foram atrás daqueles homens, ela simplesmente os colocou, já que a casa dela era no muro, ela fez com que eles descessem e ali eles puderam ser salvos. Fugiram, ficaram 3 dias ali naquele local, esperando até acabar toda aquela procura que aqueles homens estavam fazendo, ficaram nas montanhas e só depois eles voltaram para o povo de Israel. Qual é essa história? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque diz a palavra do Senhor. Então, Raabe os despediu e eles foram. E ela amarrou o cordão escarlate na janela. Obedeceu instantaneamente. Ela não ficou pensando, não, eu ainda tenho tempo, eles estão escondidos, eles não vão atacar hoje, eu posso fazer isso depois, deixa eu ir lá, vou contar para os meus pais o que aconteceu, vou contar para minha família, vou pedir para eles. Imediatamente ela obedeceu. Sabe, eu quando vejo uma coisa dessa, eu fico assim, pensando realmente como a obediência é algo que nos traz consequências da parte de Deus muito boas, muito boas. Ali nós estamos vendo que ela era uma pessoa que o próprio povo, a própria cidade, ninguém dava nada por ela, é uma meretriz. Mas Deus nunca olhou para aquilo que nós éramos. Ele sempre olha para aquilo que Ele vai fazer da tua vida e da minha vida. Ele sempre tem planos ao nosso respeito que são planos de paz, pensamentos onde nós vamos poder ser e fazer e realizar tudo aquilo que está no coração dele. Então não importa qual tenha sido o seu passado, não importa qual tenha sido a tua história. Você não precisa necessariamente ter sido uma prostituta, você não precisa necessariamente ter sido um assassino, não importa. O que eu quero trazer para vocês hoje é que Deus ama a todos e Ele tem prazer em nos amar, e apesar deste amor e dele ser santo, Ele nos ama tanto que Ele quer nos transformar. Essa história eu gosto de ler, porque esta mulher se tornou uma descendência do próprio Cristo, o próprio Deus encarnado. A história dele passa pela vida desta mulher, é registrado para nós, que por causa daquele cordão escarlate que ela pôs ali na janela. Agora, sabe que coisa que eu fico pensando? Sabe o que ela falou? Nós temos ouvido que o Deus de vocês fizeram quando tiraram vocês da terra do Egito.
Olha o que estava acontecendo. Os povos estavam sabendo quem era este Deus. Quem era este Deus, o poder que ele tinha. E ela continua, ela fala mais. E o coração de todos os povos está derretido por causa desse Deus. Os outros ficaram com medo e continuaram a buscar os falsos deuses. Ela, sabendo quem era esse Deus, ela falou, é ele que eu quero. O que vocês estão falando para eu fazer? Eu tenho que obedecer, colocar um fio aqui vermelho? Não tem problema nenhum. Esse cordão escarlate nada mais é do que o mesmo símbolo que os próprios israelitas tiveram que pôr quando eles saíram do Egito. Vocês se lembram da história? O Senhor chegou para eles e falou, mate um animal, mate um cordeiro, e o sangue deste cordeiro deve ser passado nos umbrais da casa de vocês. Quando vocês fizerem isso, quando vocês passarem esse sangue, o anjo da morte passará pela casa de vocês, mas quando ele vir aquele sinal, a marca daquele sangue, ele não vai entrar. Ali não haverá morte. Por isso que é chamado Passover, passou por cima, é a Páscoa que a gente também conhece. Este é o significado da Páscoa. Era o sangue do cordeiro derramado. Aquele cordeiro serviu de alimento para a carne deles. Foi a última comida que eles tiveram lá, já se preparando, já calçados, prontos para ir embora, para sair do Egito. Eles tinham ficado tanto tempo prisioneiros, mas por causa daquele sangue que foi passado nos umbrais, eles foram salvos da morte. Todos aqueles que tiveram as suas casas passadas com este sangue, eles foram salvos da morte. Raabe, por causa do cordão escarlate, também foi salva, também passou a se tornar dentro do povo de Israel, aqueles, os gentios que eram atraídos por causa do amor deste Deus. Gente, meu coração se queima de pensar nisso, como Deus é lindo. Lá atrás, ele já estava dando todos os sentidos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele Cordeiro que foi morto na Páscoa e o sangue passado nos umbrais trouxe livramento, trouxe salvação, impediu que a morte entrasse. Esse cordão na casa de Raabe teve o mesmo sentido. Eles, todos aqueles, toda a parentela dela que ficou dentro daquela casa, não os que estavam fora, tinha que estar dentro, embaixo daquela cobertura, daquele fio escarlate. Todos eles foram salvos. Por que dessa meditação? A pergunta é muito simples. E você? O sangue do Cordeiro de Deus, o sangue derramado por Jesus naquela cruz, ele está sobre a tua vida. Você tem certeza da tua salvação. Você tem certeza que o sacrifício de Jesus, aquilo que ele fez lá atrás, você pode olhar para esse sacrifício e pensar, ele morreu no meu lugar, eu me arrependo dos meus pecados, mas esse Deus é tão maravilhoso que, sabendo que jamais eu poderia pagar pelos meus pecados, ele mesmo se fez carne, veio e habitou nessa terra como homem, andando por aqui, tendo as tuas e as minhas lutas, as nossas experiências, as nossas dores. A Bíblia diz que ele teve fome, a Bíblia diz que ele chorou. A pergunta então é, você entende o que é Jesus ser Senhor e Salvador da tua vida? Porque muitas pessoas falam, ele é meu Salvador. Realmente. Ele pode nos salvar da morte eterna, ele pode nos salvar de circunstâncias, situações momentâneas que nós estejamos passando. Mas a pergunta é mais do que isso. E Senhor da tua vida? Porque Senhor é aquele que tem o controle, é aquele que coordena, é aquele que comanda, é aquele que sabe o que é melhor para você e para mim. É aquele que você e eu aprendemos a confiar e descansar que tudo aquilo que ele está fazendo vai ter uma resposta positiva, vai ter um bom término, vai terminar bem, mesmo que aos meus olhos aquilo seja uma loucura, mesmo que aos meus olhos aquela situação seja terrível. Você viu nessa passagem que a pessoa mais improvável, no lugar mais improvável, foi essa pessoa que não apenas foi alcançada, foi salva, mas se tornou da descendência de Jesus. Ora,
Ele só está deixando isso registrado para que você saiba que para Deus não há impossível. Para Deus não há pecado, pecadinho ou pecadão. Ele ama a humanidade, Ele ama a todos, mas somente aqueles que nele crê é aquele que será alcançado, que alcançará a salvação, que terá o seu pecado perdoado. É por causa deste sangue, ou como nós falamos, esse cordão escarlate que foi colocado ali naquela janela, que ela foi livre, liberta, foi salva por causa do sangue, do cordão que representava o sangue de Cristo. Vamos orar. Vamos pedir para Deus, se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, eu já tenho também. Mas nós temos que entender que a cada dia que nós vivemos, o dia hoje, neste dia, Ele não pode apenas ser o teu Salvador, aquele que vai te livrar de todas as situações boas, ruins, te orientar, te mostrar, mas Ele tem que ser o Senhor. E você precisa aprender a confiar, a descansar e a amar. Porque Ele sabe o que está fazendo, Ele tem a visão completa, Ele conhece passado, presente e futuro, Ele sabe o que é melhor para você e para mim também. Vamos orar? Pai amado e querido, Senhor, essa passagem traz tanto descanso para nós, porque não é aquilo que nós somos, Pai, não é aquilo que nós podemos te oferecer, nós não temos nada para te oferecer, Pai. Como esta mulher, como Raabe, Pai, nós não temos nada para te oferecer, Senhor. O que nós temos, Senhor, é que o Senhor já sabe, somos pecadores, mas eu amo, Senhor, quando leio a tua palavra e vejo que apesar do Senhor ter um Deus tão santo, o Senhor preparou um meio para que nós pudéssemos voltar a ter uma ligação, podemos chamar de novo o Senhor de Pai, em nome de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício, do sangue dele derramado, é que eu e você conseguimos chegar diante desse Pai de novo, poder chamá-lo de Pai é o nosso maior presente, mas nós precisamos confessar que nós somos pecadores, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados e nós precisamos pedir graça a Ele para que nós nunca mais venhamos a pecar, não cair neste mesmo erro, neste mesmo pecado, porque senão nós estamos vituperando, nós estamos menosprezando tão grande salvação, a morte de Cristo, e nós não podemos brincar com coisas tão sérias. Que nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, o teu amor invada o coração destas pessoas que nos assistirem, que cada uma saiba que o Senhor se preocupa e que o Senhor tem salvação. O Senhor tem salvação não apenas para a morte nossa eterna, mas o Senhor tem salvação para os nossos dias, o dia a dia de cada um de nós. Mas o que o Senhor quer não é apenas ser o nosso Salvador, o Senhor quer ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. E para isso nós precisamos obedecer, assim como Raabe, que naquele momento eles saíram imediatamente, ela obedeceu, que nós possamos obedecer, Pai, obedecer aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra e crer que o Senhor sabe tudo que é bom, tudo que é melhor para cada um de nós. E é nisso que nós queremos andar, na confiança do teu amor por cada um de nós. Amém? Oh, meus anjos, que coisa maravilhosa! Este sangue tem poder. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Creia, tema que todo o resto, e obedeça, é claro, e todo o resto Ele fará, porque Ele tem cuidado de nós. Fica com Deus, fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.